Um rio que passa a maior parte do ano assim, seco, que alegra a população nos momentos em que veem as águas das chuvas chegando calmamente pelo seu leito. Que o rio flui tranquilamente, mas que também causa muita dor e sofrimento quando em algum momento da sua história ele traz consigo uma enchente devastadora aqui no Nordeste, que assustou e deixou centenas de ribeirinhos desabrigados por onde passou. Neste vídeo você vai entender o porquê a população ribeirinha deste rio corre um perigo tremendo todos os anos. E não deixe de ver até o final, são imagens incríveis a cada instante, do início ao fim. Onde é realizada a festa da juventude? Aqui, do jeito que tá, se liga. Inundou tudo, quem diria que essa água ia passar em cima dessa praça e tá passando. É noite em Santana do Ipanema, Alagoas. A população assiste desesperada vendo os níveis das águas subirem assustadoramente. A maior praça de eventos da cidade está sendo coberta por um braço do rio. Fotografia já tirou tudo aqui de dentro, entendeu? Graças a Deus ele conseguiu tirar aqui com os amigos aqui. E tem uma coisa, tá aumentando mais ainda, tá? Tá aumentando mais ainda. A praça tá um verdadeiro mar. O pior é que a noite foi só um prelúdio do que estava por vir. É água. Vai com força, não é devagarzinho não. Da pressão. A praça foi totalmente coberta pela cheia, assim como as casas que ficavam no caminho deste braço do rio que atravessa alguns bairros da cidade. O rio estava com uma ferocidade amedrontadora e as pontes já estavam correndo o risco de serem engolidas por ele. O rio Ipanema, que nasce em Pesqueira, no estado de Pernambuco, atravessa algumas cidades alagoanas até desaguar no rio São Francisco. São imagens de tirar o fôlego que você verá a seguir. Este rio passa a maior parte do ano praticamente seco, ano após ano. Ele bota as suas cheias, mas nunca na história teve tanta água em seu meandro. Essa característica, junto à necessidade do povo, faz com que construam casas em áreas que aparentemente são seguras. Mas a imprevisibilidade dos rios nunca deveriam ser subestimadas. Do alto, drones e helicópteros nos dão a dimensão do que realmente estava acontecendo em Santana do Ipanema. São muitas ruas inteiras alagadas ou cobertas pelas águas. Mas de onde veio tanta água? As chuvas não cessavam no estado de Pernambuco, o que alimentava a forte enchente que também recebia as águas que caíam em Alagoas. O rio atingiu, segundo a Defesa Civil, 10 metros e 40 centímetros de altura e passa por cima da ponte. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil
trabalhavam incessantemente salvando vidas humanas e também animais que se encontravam em risco. Gente, já passou a enchente de 2004. Aqui, ó, na rua. Aqui, um prédio não aguentou a força das águas e desabou. Nesta rua encoberta pelas águas, um poste cedeu à cheia. Estas casas sucumbiram à ferocidade da enchente. De Santana do Ipanema, vamos voltar a outra cidade muito afetada pelas águas. Poço das Trincheiras. Aqui, ruas e casas estão sendo invadidas pelas águas e muitos moradores perderam tudo, assim como em Santana do Ipanema. Este mundo de águas está descendo rumo a Santana do Ipanema, o que causará, como você viu anteriormente, muitos prejuízos. De Poço das Trincheiras, vamos a Olivença, para o povoado Fazenda Nova, que fica às margens do rio Ipanema. Aqui a população observa as águas encobrirem o campo de futebol. Eles percebem que o nível das águas sobe muito rapidamente. Mas esses homens não se importam e arriscam suas vidas para pegar um tronco que passava por ali. A próxima cidade afetada foi Batalha. A enchente foi tão absurda que esta ponte, que faz parte da AL-220, ligando diversos municípios, teve que ser interditada devido aos riscos. Também em Batalha, os prejuízos foram terríveis. Muitos moradores ficaram sem seus lares e seus bens.
Estamos agora na divisa de Alagoas com Sergipe, próximo à Ilha do Ouro, como diz o narrador do vídeo, na desembocada do rio Ipanema, no Rio São Francisco. A foz do rio Ipanema fica no povoado Barra do Ipanema. As ondas altíssimas da chegada das águas, cheias de entulhos e lama, atraem moradores da região, que dizem nunca ter visto algo assim. Após a cheia cessar, o cenário que ficou nas cidades por onde ela passou foi de guerra. Muita destruição e entulhos pelas ruas, e as pessoas tentando salvar o que podiam. E assim recomeçar. Graças a Deus, as pessoas foram assistidas com mantimentos necessários durante esses dias difíceis. As doações vieram de diversos lugares de Alagoas e também do Brasil. Todas essas cidades atingidas foram beneficiadas por essas doações. Mas uma pergunta não cala. Qual o perigo iminente citado no início do vídeo para os moradores ribeirinhos? Preste atenção. Referente aos níveis alcançados pelas cheias do rio Ipanema nos últimos 40 anos, como visto na tela, deveria alarmar tanto a população quanto as autoridades. Note que há um padrão de crescimento nas grandes cheias. O padrão é sempre de aumento, e um aumento absurdo de uma para a outra nas últimas 3 cheias. É claro que nas primeiras ali há uma leve oscilação, mas de poucos centímetros ou até metros, vamos dizer assim, mas nada comparado às últimas 3 grandes cheias. Então, vendo este gráfico, temos que considerar que uma próxima ainda mais furiosa, com um nível ainda mais absurdo, pode estar por vir em poucos anos. Não tem como não fazer essa leitura olhando para o histórico passado das cheias do rio Ipanema. O que eu peço é que Deus abençoe o povo ribeirinho, livrando-os do pior. E que isto que você está ouvindo aqui nunca se conclua, mas que os últimos sejam iguais aos últimos 3, 4 anos após essa grande cheia de 2020 que você acabou de assistir. Que elas sejam muito tranquilas, como a maior parte dos anos que esse rio aí coloca as suas cheias ali tranquilas, não como essas grandes cheias que realmente são preocupantes. Então Deus abençoe todos vocês que estão assistindo aqui no canal e até os próximos vídeos.